temos aquele estigma de psicólogo é para pessoas loucas. Não, psicólogo não é para pessoas loucas. E já agora, todos nós somos loucos. Olá YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo neste canal nós falamos sobre livro, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que faz com que a sua vida seja um bocadinho melhor. E se você é um inscrito assíduo, muito obrigada por estar de volta. Eu não sei onde começar com este livro que eu trouxe hoje. Este livro é tão perfeito, mas tão perfeito que... Tá vendo aquele tipo de livro que não tem baboseira, que não dá muitas histórias, que não dá muitas voltas, que não tem conceitos complicados. Um livro que vai direto no assunto. Quando se fala de livro de autoajuda, este é um exemplo de livro que devemos usar para descrever autoajuda. Eu já li muitos livros de autoajuda aqui. Dão muitas voltas para você apanhar aprendizado no livro. Você tem que ler 1, 2, 3 vezes. Esse livro não, cima, baixo, capítulo 1 até o último capítulo é só direto assunto que você diretamente percebe e impacta diretamente na sua vida. E não, se você ainda não leu este livro, A Montanha é Você, da Brian Weiss, eu realmente sugiro que você leia este livro, porque este livro é perfeito. Perfeição. E olha que eu não falo perfeição em qualquer livro. Esse livro é perfeição, você precisa ler. Eu li este livro no início do ano. Voltei a ler agora. Eu quando li, achei mesmo o livro muito interessante e eu sabia que eu devia voltar a ler. Porque na verdade, quando eu li, não, quando eu ouvi o audiolivro no início do ano, era tipo, hoje escutei um capítulo, amanhã escutei outro capítulo. Foi um pouco bagunçado, não tive tempo para sentar, organizar as ideias e tentar absorver tudo que tem no livro. E eu vou ser sincera, até agora eu não consegui absorver tudo, mas eu trouxe aqui alguns ensinamentos, alguns aprendizados que eu acho que são extremamente importantes, estão no livro, e eu acho que esse livro merece uma parte 2. Eu acho que posso fazer um outro vídeo a falar sobre outras coisas desse livro, porque como eu disse, cima a baixo, capítulo 1 até o último capítulo é só ensinamento atrás de ensinamento. Esse livro é muito top. Se você ainda não leu, eu sugiro que você leia. Eu sei que nós aqui em Moçambique temos um estigma com terapia, com saúde mental. Ainda não é uma coisa que nós falamos abertamente, não é uma coisa que nós priorizamos. Eu não sei, por sermos um país do terceiro mundo, um país ainda em desenvolvimento, estamos mais preocupados com a erradicação da pobreza, estamos preocupados em acabar com a pobreza, mas eu acredito que devemos cuidar da nossa saúde mental. É um estigma, é algo que não é muito falado, mas é algo extremamente necessário. Para mim, cuidar da minha saúde mental, o que me ajuda muito a saber mais sobre essas coisas de saúde mental, distúrbio, entre outros, comportamento narcisista, essas coisas todas, para mim esse ensinamento todo vem dos livros. E eu sei que muita gente não percebe a questão de saúde mental, não percebe algumas coisas que podem estar a travar as suas vidas, que podem vir de traumas, se calhar gerados na sua infância, mas nem sequer percebe que aquilo é um trauma, nem sequer percebe que aquilo pode gerar um trauma e não vai só vivendo. E eu sei que aqui em Moçambique, para nós cooperarmos com os nossos sentimentos, nós temos a tendência de encobertar ou fecharmos e não falar de sentimentos, porque sempre fomos dito que devemos ser mais fortes, que expressar sentimento é coisa de patricinho, ou é uma coisa de alguém muito mimado, que você não devia chorar, que você não devia fazer isso. Eu conheço tanta gente que vai aos funerais para falar homens crescidos, funerais das mulheres, dos irmãos, das mães, e nem conseguem derramar uma lágrima de tanto querer se conter na frente do público, e vai suprindo aquele sentimento, sem saber que esse sentimento pode causar mais mal do que bem. E eu também sei que nós todos sofremos um trauma de infância. Todos, eu posso dizer 100% da população tem sempre um trauma de infância, seja desde coisas pequeninas até coisas maiores. Nós estamos a ouvir de uma comunidade que foi colonizada não assim há tanto tempo. Traumas do colonialismo ainda existem na nossa sociedade, ainda está a se surtir os efeitos.
Os nossos avós são as pessoas que sofreram colonialismo. Os nossos avós criaram os nossos pais, que criaram a nós, que estamos a criar a outra geração. Então os traumas vão passando de geração para geração para geração. Se você não procurar ajuda agora, eu não quero saber que idade você tem, se tem 15, se tem 40, se tem 60, se tem 20. Procura ajuda profissional. Eu sei que aqui em Moçambique não temos muitos psicólogos. E também temos aquele estigma de psicólogo é para pessoas loucas. Não, psicólogo não é para pessoas loucas. E já agora, todos nós somos loucos. Basicamente, nós todos somos loucos. Ninguém está 100% são nessa sociedade. Outra coisa que nós fazemos é cooperar as nossas emoções com vícios. Estamos a tentar cooperar aquele sentimento através do que? Dos vícios, dos cigarros, das drogas, ou das bebidas alcoólicas, ou mesmo de sexo, através de qualquer coisa para tentar cooperar. Então, eu extremamente sugiro que vocês leiam esse livro. Entre outros, tem vários livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda que são perfeitos. E se você tem condições de encontrar um psicólogo, de marcar uma consulta, eu sugiro que você o faça, porque é extremamente importante. Agora vamos Agora vamos ao livro. A montanha é você. Este livro fala mais sobre inteligência emocional, como você se auto-sabota da sua vida. Você quer alguma coisa, mas ao mesmo tempo não consegue fazer o que é necessário fazer para conseguir aquela coisa. Fala muita coisa. Fala muita coisa. Eu hoje vou falar com vocês sobre a autossabotagem, que é um conceito que está lá no livro. E também vou falar com vocês sobre como você pode se autossabotar e como você pode retificar isso. Também vou falar sobre inteligência emocional, que vem lá no livro. Não vou falar sobre tudo do livro, por isso eu disse, merece uma parte 2. Mas eu vou começar primeiro com a autossabotagem. Esse é meu notebook, então eu fiz muitas anotações. A autora define autossabotagem no livro. Tem várias definições, mas a definição que eu fiquei com ela, que é mais impactante, ou a definição mais clara, é quando você tem dois desejos contraditórios. Um está consciente e outro está inconsciente. Eu acho que já comentei aqui no canal sobre a mente consciente e a mente inconsciente. Isso se vê quando você, por exemplo, você quer tornar a sua alimentação mais saudável. Você tem a mente consciente, que é o desejo consciente, que a partir de manhã eu só vou comer comida saudável. Mas passam 2 dias, ou mesmo no dia que você prometeu, você se vê a comer coisas que não devia comer. Isso faz parte da autossabotagem. Teu desejo consciente é comer comidas mais saudáveis e praticar atividade física todos os dias. E teu desejo inconsciente é comer aquilo que você não devia comer. O desejo inconsciente nada mais é que um desejo que se satisfaz só pela autossabotagem. Então, basicamente, nós quando somos crianças, nós somos moldados, a nossa mentalidade é montada através da nossa realidade. Então, basicamente, o que nossos pais nos dizem é o que nós colocamos como verdade na nossa consciência. E o nosso inconsciente é capaz de captar até as mínimas informações. A nossa mente inconsciente está sempre a captar informações através do meio que te cerca. Seja a forma como você vê o seu pai a tratar a sua mãe, a forma como nós vanglorizamos as comidas não saudáveis, dizendo que são comidas de rico, ou são comidas especiais, ou são comidas que nos fazem acalmar, ou são comidas que tem que comer um bombom porque é algo que te faz acalmar. Nós mulheres temos aquilo de quando chega no período temos que comer algo doce. Então isso tudo parte da sua mente inconsciente. A sua mente inconsciente você não percebe quando ela está a funcionar. Você não grava as informações propositadamente. As informações simplesmente são captadas e guardadas. Então, por mais que você tenha uma decisão consciente de que a partir de hoje é isso que eu quero fazer, ainda está preso por uma mentalidade inconsciente que vai te sabotar. A pergunta que você deve fazer é por que eu tenho essas emoções? Ou por que eu tenho tendência a me sabotar? Ok?
É muito fácil culparmos a autossabotagem em não tem dedicação, é preguiçoso ou não é disciplinado. Nós temos essa tendência a apontar nessas coisas. Mas o que nós sabemos é que temos emoções que ainda precisamos processar para poder perceber o que nos guia para aquele caminho. Basicamente, para você poder superar a autossabotagem ou para você parar de se autossabotar, é encontrar no seu inconsciente ou dentro de você eventos traumáticos que fazem você se autossabotar e encontrar formas saudáveis para você lidar com esses eventos traumáticos. Você também precisa reinventar a forma que você se enxerga. Por exemplo, geralmente quando somos pequenos pode ser que você ouviu do seu pai ou da sua mãe ou dos seus irmãos que você não presta para nada, você é burrinho, você não sabe de nada, você não sei o que. Você pode crescer e virar um adulto e ter uma ideia tão magnífica de fazer algo, inventar algo, mas aquele sentimento, aquelas palavras ainda são dentro de si. Então, aquele sentimento vai te travar de você fazer o que você precisa fazer, porque você tem um conhecimento ou tem uma crença limitante que você adotou como verdade para si. Você também vai começar a se sentir como alguém que não presta para nada, alguém que não serve para nada, que não pode fazer nada, porque não tem capacidade de inventar nada. Então, nós temos que saber identificar essas emoções e procurar formas saudáveis de lidar com essas emoções. Ela diz no livro que inteligência emocional é saber expressar suas emoções de forma saudável. Nós temos tanto preconceito com a emoção da raiva, por exemplo. Dizemos que a raiva guia a agressividade, ou a raiva dá início à agressividade. Não, agressividade não é. Mas a raiva e a agressividade são coisas diferentes. Ela diz que a raiva é um sentimento positivo, pois quando você está no ponto de raiva, te faz raciocinar e refletir sobre a sua vida. E você acaba chegando aí num ponto de transformação. A raiva deixa de ser saudável quando você pega a mesma raiva e quer descarregar no outro. Então você pega aquele sentimento, quer descarregar de forma agressiva, física ou psicológica ou verbal para outro. Aí sim a raiva começa a ser um sentimento negativo. E você precisa saber manejar suas emoções. Precisa mesmo parar consigo e se perguntar. Por exemplo, se você fez um projeto fit, ok, vou comer só comida saudável. E depois chega o dia seguinte, você se sente um pouco nervosa, você não, eu preciso comer um bombom para relaxar. O que você deve se perguntar, o que esse bombom tem que te faz relaxar? Por que você associa o sentimento de relaxamento com este doce ou este chocolate? Então, esta é a pergunta que você deve se fazer. É muito bom você se questionar. Será que esse sentimento que eu tenho parte de uma verdade ou parte de algo que foi embutido em mim? Okay? O que nós devemos perceber é que os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós também eram seres humanos. Ou também são seres humanos. Eles também falham. Eles também dizem coisas que eles realmente não querem dizer. E nós tendemos a fingir que somos mais do que aquilo não nos afeta, que nós somos super-homens, que nós somos super mulheres, que nós somos intocáveis, mas isso não é verdade. As palavras nos afetam, as atitudes nos afetam. Então é muito importante você saber reconhecer primeiro que aquilo te afetou, que aquilo ficou consigo. Tem um exemplo que ela dá no texto, no livro também, é que, por exemplo, você terminou um relacionamento. Se você não consegue superar aquele relacionamento, se vê sempre a voltar para aquela pessoa ou atrás daquela pessoa, você deve se perguntar por quê. Porque qual é o sentimento dentro de você que você ainda não fez paz com ele? Se calhar você precisa de uma conclusão, se calhar aquele relacionamento terminou sem uma conclusão óbvia. Se calhar você precisa resolver algo que não está resolvido. Então, faça a paz consigo mesma, faça a paz com as suas emoções
Expresse as suas emoções de forma saudável. Não tem problema você chorar. É uma situação estressante onde você precisa chorar. Não tem nenhum problema em chorar. Chorar é uma emoção tão boa. É uma emoção que faz limpeza. Dizem que as lágrimas fazem limpeza dentro de nós. É muito bom chorar. Não tenha vergonha de chorar. Muito pelo contrário. Dizem que quem chora é fraco. Muito pelo contrário. Quem chora é ainda mais forte. Então não tenha medo de chorar, não tenha medo de expressar suas emoções. Nós temos essa tendência de guardar nossas emoções como forma de autoproteção. Tipo, não, tal fulano não pode me ver fraco, ou porque vão me pisar quando me ver fraco, porque não sei. De onde vem essa mentalidade? De onde vem essa mentalidade? O que faz de você mais fraco por mostrar seus sentimentos ou suas emoções? Alguns exemplos que ela dá no livro é: avalie seus sentimentos. Se você tem medo de ser passageiro de um carro, ela diz, se você tem medo de ser passageiro de um carro, você deve se perguntar: será que parte do medo de você tem medo de perder controle? Ou você tem medo de deixar alguém em responsabilidade de te guiar? Então, essas são as perguntas que você deve se fazer. Ela também diz, talvez você não seja assim tão pessimista. Talvez você não sabe se comunicar com outras pessoas, a não ser através de reclamações. Quando você chega com seus amigos e já está a reclamar, talvez é a única forma que você sabe de se comunicar. Atenção, nós todos somos bebezinhos por dentro. Podemos ter tamanhos de gigantes, mas por dentro nós todos somos uns bebês frágeis. Nós todos temos medo de ser quebrados. É por isso que às vezes agimos como fortes, ou pessoas inquebráveis, ou pessoas indomáveis, porque temos medo de ser quebrados por dentro. Todos nós somos uns bebezinhos por dentro. Outra coisa também que pode ser uma autossabotagem é você ter uma ideia tão magnífica, mas você tem tanto medo da crítica, tanto medo que você nem chega a experimentar essa ideia. Não importa o que você vai fazer, não importa. Com medo ou sem medo, faça. Críticas virão, comentários desnecessários virão, mas isso não pode te parar, porque ao mesmo tempo que virão coisas negativas, também virão coisas positivas. O que me faz lembrar de uma frase do livro, eu não escrevi, mas acho que diz assim: o ser humano é dominado pelo senso de conforto e não pelo senso de felicidade. O ser humano não está à procura de felicidade, o ser humano está à procura de conforto. Por isso que nós temos tanto medo de sair da nossa zona de conforto. Mesmo sabendo que se sairmos da nossa zona de conforto, nós vamos encontrar felicidade, nós preferimos ficar naquilo que é seguro e aquilo que nós temos certeza e que é familiar para nós. Outra parte também muito importante do livro que ela fala, que eu gostei muito, é que não tenha medo de abandonar a sua zona de conforto, pois o que tem a vir é melhor do que foi. Então, a sua nova vida, eu até escrevi isso, eu vou ler um bocado para vocês. Diz assim: a sua nova vida vai custar a sua zona de conforto e o seu senso de direção. Vai lhe custar relacionamentos e amigos. Vai lhe custar ser amado e compreendido. As pessoas que são para você vão lhe encontrar no futuro. Então, basicamente, quando você está no processo de transformação, suas crenças estão a mudar, então assim também pessoas ficam para trás. Aquelas pessoas já serviram ao seu propósito. Aquelas pessoas eram amigas do seu antigo eu. O seu novo eu é uma nova identidade, então vai atrair novas pessoas. Ok? É como se você diminuísse 3 tamanhos, saísse de tamanho L para tamanho S. Você não vai usar a roupa de tamanho L. Não tem como. Você tem que comprar as roupas de tamanho S, porque você é um novo eu. Seu corpo tem outro tamanho. Então, basicamente, quando você subir a sua vida e levar a sua vida, você também virá que as influências, as pessoas que vão aparecer serão novas. E não tem nenhum problema em perder pessoas, perder validação, perder
tantas coisas, não tem nenhum problema. É isso que eu queria falar sobre este livro tão importante, tão importante. Eu sei que precisa da parte 2, porque tem muita coisa sobre esse livro que eu ainda não falei. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse livro, se é que vocês já leram. E se vocês ainda não leram, por favor, leiam, porque é um livro muito, muito, muito nice. Não se esqueçam de deixar o vosso like para ajudar esse canal a crescer, partilhe esse vídeo com mais pessoas e até o próximo vídeo.